fiada. O outro processo é você fazer uma pequena vala de cerca de 2 palmos, e então a primeira fiada começa dentro da vala. Ok? Para que isso? Para te dar maior suporte mecânico. Mas são apenas 2 palmos. Precisa enterrar o superador a 100 metros de profundidade. Tá? Eu vou falar sobre a questão da umidade. Um dos pontos fracos do superador. Casa concluída. Sérgio. Diga. Sérgio chamou? Eu? Sim. Assim, esse superador é só a terra mesmo ou é alguma coisa misturada? Só a terra. Só a terra. Só a terra. Diferente do adobe, que nós temos que ter liga, né? O barro para fazer o adobe, eu também vou falar sobre ele tem que ter liga. Tá? Diferente do adobe, o super adobe pode ser construído até na lua. O que tiver, volta para dentro que serve. Seco. Eu vou falar sobre a questão do seco. Tá? Seco no sentido de você tirar da natureza. Você pega, não interessa se seja cascalho ou o que for, você põe para dentro. Vocês reparem, isso é uma casa construída. Para vocês terem uma ideia, uma casa dessas, com 4 pessoas, 5 pessoas, leva em torno de 1 semana para ser construída. É extremamente raro. Assim, cru, do jeito que está. Você tocou num ponto fundamental. Repare uma coisa: sustentabilidade. Não interessa você dizer assim, nossa, ó que legal, chama um vizinho para ver, tá vendo aí, ó? Hã? Gastei R$2.000 para fazer isso aí. O cara vai dizer, nossa, não acredito. Aí depois vai e coloca porcelana chinesa. Não, mas o meu piso veio da Itália. Aí você gastou R$50.000 em acabamento e gastou R$2.000 para fazer a casa do superador. Isso não é sustentável. Agora vai do gosto de cada um. Né? Eu estou falando de sustentabilidade, em termos econômicos também. Então, a sustentabilidade também está focada nos princípios que você vai colocar na sua casa. Tá? Se você pode fazer aquele chão de cimento cru, que fica bonito, cimento queimado, que fica bonito, utilize. Se você pode colocar um tipo de azulejo mais barato, em conta, utilize. Então, se você pode colocar uma pintura orgânica, como muitas pessoas fazem, com folhas, com adubo, utilize. Você falou que na hora que passa para a fiada de cima, dá continuidade ao saco ou você corta? Não, dá continuidade ao saco. Só se você tiver uma quebra de parede. Aqui, ó. Você aqui tem uma quebra de parede, aqui, ó. Não tem? Aqui. Repare uma coisa: as portas e as janelas do superador, você pode fazer elas serrando. Você constrói a casa todinha. E agora? Não tem porta, não tem problema. Você pega um serrote, você escolhe, nem que eu quero que seja a porta aqui. Você mete o serrote, não vai cair, não vai vazar. Eu vou explicar por quê. Tá? Você mete o serrote onde você quiser. Ah, não, mas eu não quero a porta assim. Você desenha a porta, faz a porta assim. E você põe a porta do jeito que você quiser. Dá um pontapé naquilo, caiu, a porta está feita. Aí manda alguém fazer uma coisa para tapar. Tá? Você também pode usar a técnica de que, por exemplo, você aqui deixou um vão aberto. Você faz a fiada até aqui, chegou aqui, dobra a pontinha do saco, põe, soca ele, e você já está deixando um vão. Você pode usar para um portão, para uma porta, para o que você quiser. Internamente, por exemplo, aqui, ó, repare. Não existe comunicação entre esse cômodo e esse. Como é que o indivíduo vai abrir? Serrando. Ele vai, depois de feito, ele vai ver onde está a porta, a janela, e vai serrar. Também é utilizada a técnica de pré-molde. O que é pré-molde? Por exemplo, eu quero colocar uma janela mais ou menos nessa altura daqui para cima. Eu faço um molde em madeira, deixo o molde ali, venho com o saco, e vou passando por cima. Vocês vão ver um vídeo sobre isso. Tá? Aqui é a casa concluída, né, como eu falei. Essas janelas aqui foram serradas, tá? Isso aqui foi tudo serrado depois. Esse moldezinho que está aqui para dar um telhadinho, vocês vejam, é feito do próprio superador. Tá? Tá como se fosse um pequeno avançozinho de telhado para proteger a janela. O que ele fez? Ele simplesmente embeiçou o saco. Ele colocou o saco ligeiramente mais para fora. Tá? Só isso. E vocês perguntam assim, mas isso não cai na minha cabeça? Bom, essa técnica é uma técnica, como eu falei, autoportante, sustentável mecanicamente falando.
Por quê? Isso é um arco romano. Por que esse arco aqui da entrada do paraíso não cai? Porque ele utiliza o princípio do arco romano. Agora, se você tirar algum desses anéis, aí cai. Tá? Por isso é que o superadobo, ele é totalmente autoportante, mais do que qualquer tipo de construção. Quando há um terremoto, um abalo sísmico, mesmo que seja em pequena escala, o que vai acontecer com essa estrutura? Primeiro, ela não está fixa ao chão. Repare uma coisa, vocês já repararam que a humanidade faz coisas assim que às vezes contradizem a lógica? O terremoto, a terra treme. E você vai e diz assim para o construtor, não, faça uma fundação de 3 km de comprimento, ponha 3 toneladas de pedra, que ela tem que ficar bem dura. É bom isso. Aí quando a terra tremer, é para ela ficar bem agarrada na casa e a casa tremer toda e cair. Você está prendendo a casa na terra. Os japoneses soltam a casa, apesar de ter caído, mas se fosse outro local do mundo, não tinha sobrado nada. Lá sobrou devido às técnicas que eles utilizam. Então repare uma coisa, essa estrutura é feita em anéis. Os anéis estão soltos um do outro. Só existe um pequeno aparato mecânico, que é o arame farpado, apenas para você, na hora de construir, dar apoio à sua construção. Se vier um terremoto numa casa de superadobe, os anéis eles vão se acomodar, porque a casa está solta. É a mesma coisa que pegar, eu dou sempre esse exemplo, que é um exemplo que dá para a gente vislumbrar bem. Imagine uma mesa na sua casa, onde põe um copo d'água, deixe o copo d'água solto e balance a mesa. O que vai acontecer? O copo, como tem uma inércia diferente, o que é inércia? Ela tem uma tendência de se mover diferente da mesa, então a mesa vai balançar mais do que o copo. Agora ponha um pinguinho de super bom dentro do copo e deixe ele na mesa para ver se a água não cai. Lógico que vai cair, porque você vai debitar toda a força da sua placa em cima da sua casa. Daí não haver fundação, solta. Tá? E a umidade? A umidade é um dos pontos fracos do superadobe. Mas existem várias formas de serem tratados. Pode rebocar com umidade? Pode rebocar com tudo. Tudo. Tá? Uma das formas de reter a umidade que vem por baixo das paredes do superadobe, no seu piso, é fazendo a tal vala de mais ou menos 2 palmos. Fez a vala, uma vala que cai apenas do superadobe, tá? Uma vala de 2 palmos, mais ou menos 50, 60 centímetros de largura. E você põe ou areia, ou brita, ou então, se quiser, põe uma lona daquela de caminhão. Então põe a primeira fiada aí. Você vai reduzir muito o contato da primeira fiada com a terra. Tá? Isso evitando que a umidade permeie pelas paredes. Concreto nem pensar. Pode, fica mais caro. Pedra, mais barato. Mas aí tem que alguma coisa que evite a água. Não, o fato dela não estar em contato com a terra, a pedra é porosa. O que acontece com o problema da umidade é retenção. Quando você tem uma vala e chove, e se o seu saco está em contato com a terra, enquanto ela estiver úmida, ele vai transmitir para o superadobe. Mas a terra, a pedra, o cascalho, ele é poroso. Então ele vai estar úmido, mas não vai reter grande quantidade de umidade. Tá? E você pode utilizar todas as técnicas utilizadas de impermeabilização. A gente ser um ecológico radical. Não vou pôr porque isso não. Aí o cara sai fumando no meio da rua, o carro dele é a chaminé ambulante e o cara é ecológico. Então, não é pelo fato de você fazer uma construção de um saco que deriva do petróleo, tá? Que deriva do petróleo, de você colocar uma fundação aqui, os 2 palmos de fosso, onde você vai colocar um plástico que deriva do petróleo, você vai estar contaminando. Olha, todo o material dessa casa chegou do terreno. Quantos caminhões são necessários? Quanta gasolina vai ser queimada para trazer os seus tijolos para a sua casa? Isso é ecológico? Então eu acho que a gente não pode ser ecologista radicalista. A gente tem que saber colocar o meio termo. Onde foi tirada essa terra? Eles fizeram essa terra? É uma solução. Você, ao fazer a retirada da terra do local, você pode utilizar ela justamente para falar aquilo que eu vou falar mais adiante, que
que são as cisternas de ferro cimento. Tá? Ou seja, você não está depredando o local também. Você está utilizando, você está simplesmente transformando. Tá? E um videozinho muito interessante. Algum substituto possível do saco de polietileno? Existe, mas não é aconselhável devido à força do saco, entendeu? Porque esse saco ele é muito resistente. A resistência do saco de outros sacos não são aconselhados para fazer superadouro. Tá? E esse saco tem uma vantagem, ele é barato. Esse saco é aquele que... É utilizado em adubo. De mercado produtor leva batata? Isso, olha, outra dica que eu dou para vocês. Quem quiser fazer, por exemplo, testes em casa, uma construção apenas para vocês verem como fica um protótipo, ou então uma parede, um muro, como eu vou mostrar, você pode usar saco individual e utilizar a mesma técnica. O saco individual tem uma vantagem, é vendido aqui na região, usado 30 centavos cada saco. Ou seja, um saco tem mais ou menos 1 metro, você tem 30 centavos o metro. Você quer fazer um muro de quantos quilômetros? É só multiplicar por 30 centavos a altura, você vai ver que o seu preço é bem reduzido. Tá? Porque não há necessidade de você pegar um saco novo. Você não vai comprar um saco, né? Não vai colocar nada que não possa. Ó, as perguntas aqui, ó, que eu falei aqui no início. Aonde é que vende usado? Você pode encontrar ou na internet, você pode entrar no Mercado Livre e colocar lá saco Rafia. Eles vêm de São Paulo e custa 30 centavos cada saco. E aqui e esse indivíduo, ele tem sempre em estoque cerca de 5 a 10 mil sacos. Mercado Livre, saco de Rafia. E aqui também há um Paraíso, em Cavalcante. Se você for dos fazendeiros e até mesmo nessas agropecuárias, eu já fui aqui perguntar, eles vendem usado. Tá? Quem quiser optar, é o mesmo sistema. Só que você vai ter que fazer tipo trincheira. Faz um saco, dobra, faz um saco, dobra. A vantagem do rolo é que é mais prático. Você vai enrolando, vai enchendo, vai enrolando, vai enchendo, entendeu? Mas para certas aplicações, o saco individual é ótimo. Tá? Vamos assistir aqui esse vídeo muito interessante que vai ilustrar tudo isso que eu falei.